Vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Depois que o apóstolo Paulo fez a abordagem no capítulo 1 e parte do capítulo 2, apresentando a pessoa de Cristo e a sua obra e a sua posição, a sua centralidade na economia de Deus, o apóstolo Paulo chega então a um aspecto prático da nossa experiência cristã. A partir do versículo 16, ele apresenta aqui uma advertência que vai de encontro a uma visão equivocada acerca do que seja a vida cristã. Nós mesmos que aqui estamos, nos convertemos provavelmente no século 20, né? Talvez alguns no século 21, mas digamos assim que nós nos convertemos aí nos últimos 30, 40 anos, num período de muita apostasia espiritual. Quando eu digo apostasia, eu quero dizer com isso, muito desvio da fé. E uma falta de compreensão muito grande acerca do que é a vida cristã, do que é ser um cristão, de qual é a expressão de uma vida cristã. Isso porque ao longo da história, de acordo com a introdução de uma série de doutrinas humanas, ora judaizante, ora gnóstica, ora pagã, né? De uma série de segmentos, no último século, nós passamos a enfrentar uma crise muito grande com um movimento, permita-me dizer aos irmãos, mas é um fato, com um movimento das igrejas ditas carismáticas, né? Mais conhecidas como a igreja dos dons, ou a igreja que dá evidência aos dons espirituais, mais conhecida por igrejas pentecostais, e agora, sobretudo aí nos últimos 30 anos, as igrejas neopentecostais. Alguém poderia perguntar, pastor, mas qual é a razão de se evidenciar as igrejas de linha pentecostal? Bem, a razão é muito simples. É porque de tempo em tempo, o engano, ele entra no seio da igreja com uma vestimenta, com uma roupagem. Digamos que durante a Idade Média, quando houve ali o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, surgiram a questão dos sacramentos. O que seriam os sacramentos? Seria a ideia de que a graça de Deus só é possível de ser experimentada pelo homem, de um homem alcançá-la mediante alguns ritos, como o batismo, como a hóstia consagrada, como, por exemplo, o próprio rito do casamento, como, por exemplo, a extrema unção. Ou seja, eles estabeleceram 7 sacramentos, todos realizados por um homem, por um padre, e eles então entendiam que a graça divina só chegava ao homem por meio desse ritual, por meio desse sacramento. E além disso também houve as indulgências, adoração à imagem de escultura, e enfim, outras coisas mais, isso durante a Idade Média. Isso foi um desvio. Lógico, e é importante que vocês ouçam e entendam o que eu estou dizendo, que eles procuravam fundamentar todos esses procedimentos na Escritura. E aqui é um ponto importante, porque quando se fala, por exemplo, de qualquer outra religião, uma religião pagã, por exemplo, logo fica claro e fica evidenciado que há um desvio da verdade. Agora, quando se diz uma igreja cristã e ela procura se apoiar na Escritura, aí você encontra ali meia dúzia de versículos que se apresenta, você fala assim, poxa, deve ser a verdade, está na Bíblia. O problema é que nem todas as doutrinas pregadas estão na Bíblia, elas são forjadas, humanamente falando, na maioria das vezes. Por isso que houve a reforma protestante, para trazer de volta algumas verdades bíblicas. Entretanto, a própria reforma, ou que seja, as igrejas reformadas, trouxeram consigo muitas coisas do catolicismo, tais como o culto sagrado lá, a Santa Missa, aqui o Santo Culto, e outras coisas mais, como alguns ritos que eles praticam também. Mas quando veio então
depois, por volta do século XIX para o século XX, os movimentos carismáticos, no caso o movimento pentecostal, ele nasce de uma linhagem e de uma compreensão que se estabelece em dois pilares que são para eles fundamentais. O primeiro pilar digamos, seria a manifestação do Espírito Santo por meio dos dons. Ora, alguém poderia dizer, mas isso é bíblico. De fato é bíblico. O problema é o modo como eles viram, como eles interpretaram e, sobretudo, como induziram a igreja a que todos os santos tivessem um dom comum, que seria o dom de línguas, e eles colocaram como sendo esta a evidência do Espírito Santo, ou que seja a evidência do batismo com o Espírito Santo. Daí veio a ideia de batismo com o Espírito Santo como uma experiência particular de cada um. Ou seja, é possível, segundo eles, que um cristão seja batizado com o Espírito Santo e outro cristão não seja. Ou seja, alguns são privados desta bênção. As razões que eles justificam são várias, mas há toda uma dificuldade de compreensão sobre os dons. Mas o segundo pilar, e é esse a que eu quero me referir, que é o mais importante, é a ideia dos usos e costumes. Como eles interpretaram a vida cristã? Eles estabeleceram um tanto de regras e um tanto de normas, a que eles chamam de doutrina. Já ouviram falar assim, a igreja tal tem doutrina? Já ouviram dizer isso? Outros falam, a igreja fulana de tal não tem doutrina. O que eles chamam de doutrina seriam os usos e costumes. Digamos, questão da mulher. A mulher, sobretudo, foi alvo, e que mais sofreu com esse segmento em razão do cabelo que não poderia parar as pontas ou cortar, não podia pintar, não podia alisar, não podia usar um penteado diferente, a roupa sempre muito, aquela roupa ascética demais, enfim, e trouxeram também questões de comidas, de bebidas, de lugares, de músicas, uma série de coisas, de modo então que quando alguém entrava para esse segmento, ocorria que desde que ele se adequasse aquele comportamento exterior, ele era considerado como um cristão autêntico. Ao passo que se qualquer um deles saísse um pouquinho desse comportamento meramente externo, logo eles expulsavam da igreja e consideravam tal pessoa como um desviado, porque não cumpriu aquela doutrina estabelecida. Então, o texto de Paulo que nós vamos ler agora, ele toca exatamente neste ponto, demonstrando que vida cristã é uma questão do coração, é uma questão da consciência, é uma questão da alma, do ser interior, e não tem relação alguma com as coisas externas, com as coisas temporais, com as coisas meramente culturais. Eu creio que para nós termos uma vida cristã sadia, nós temos que separar essas duas coisas. Separar da vida cristã autêntica, que acontece no coração, no espírito, as coisas que são temporais, que são externas, que são passageiras. Enquanto houver a confusão, enquanto você estiver medindo o outro por essas coisas externas, julgando que esse comportamento que foi determinado não por Deus, mas pelo homem, enquanto você julgar que isso faz um cristão, você não poderá ter uma vida cristã satisfatória, porque você vai ficar sempre naquele jogo de posso, não posso, faço, não faço, como, não como, bebo, não bebo, toco, não toco. Esse jogo que não tem o poder de mudar de fato o seu coração. Lógico, é importante que, se por um lado você abandona esse pensamento, essa ideologia, essa corrente de raciocínio das coisas externas, que você tome ou se aproprie do outro lado, que é a vida cristã interior. Infelizmente, como nós temos pregado muito essa questão da vida cristã meramente exterior, nós temos refutado à luz da Escritura, então muitas pessoas acabam se convencendo de que de fato isso não corresponde a uma vida cristã, eles abandonam, só que deixam de se apropriar da verdadeira vida cristã no coração. Então, nesse sentido, não houve avanço,
Ou pelo menos o avanço foi insignificante, porque de todo modo, antes e depois, a pessoa continua com a vida cristã infrutífera. E o nosso propósito não é simplesmente derrubar a casa que uma pessoa edificou, mas derrubando aquela casa, porque faltavam os alicerces, construir uma nova casa que tem agora os fundamentos adequados para que a pessoa esteja guardada e protegida. Então, vamos ler conosco Colossenses capítulo 2, a partir do 16. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então eu vou começar com esse primeiro fundamento, porque a partir do versículo 20 em diante vai abordar o outro fundamento. De quais dois fundamentos eu estou me referindo agora? Quero repetir para que vocês acompanhem o meu pensamento. Primeiro fundamento que Paulo estabelece: vida cristã, uma vida cristã autêntica não se define pela quantidade de ritos que você pratica. Por mais que você possa, de alguma maneira, encontrar algum fundamento bíblico, entenda que a Bíblia não está aqui para que você a cumpra em sua totalidade. Cuidado com os cortes, né, que eventualmente alguém pode fazer, pegando essa frase, né? Nessa época agora de política, tem tanto vídeo que você vê que ele foi montado. Fica claro que ele foi montado. São os chamados fake news, né? Então, às vezes, pode pegar minha mensagem e falar assim: a Bíblia Sagrada não foi feita para você cumpri-la. Pega essa frase minha, joga aí, e aí começa a bombardear. Eu estou dizendo, você não pode, não deve pegar a Bíblia e fazer como os judeus faziam, no sentido de que eles liam as Escrituras, estudavam as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna. Palavras de Jesus. João capítulo 5, versículo 39. Ele diz: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Então ele não está dizendo que você deve examinar porque nela tem vida eterna. Está repreendendo, dizendo: vocês examinam. Só que lá o verbo está bem conjugado. Na norma culta diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Quem não tem muita compreensão de conjugação verbal, de tempo verbal, sobretudo do modo verbal, pensa que Jesus está ordenando: examinais as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna. Mas veja, ele está dizendo: examinais eu examino, tu examinas, ele examina, nós examinamos, vós examinais, eles examinam. Então ele está declarando: vós examinais, aí coloquialmente falando, vocês examinam, é um fato, porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. O que eles pensavam? Que no estudo da Escritura, no recolhimento de cada mandamento, de cada estatuto, e no cumprimento de tudo isso, eles teriam vida eterna. É assim que eles pensavam. Jesus disse: e são elas que testificam de mim. Então ele está dizendo: a Escritura não é um conjunto de normas a serem seguidas, senão que a Escritura é um testemunho do Salvador. Então, quando se lê a Escritura, se deve procurar nelas o Cristo de Deus. E Jesus disse: e contudo, sendo elas um testemunho de mim, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou seja, vocês vão a ela para ter vida, mas não vêm a mim para ter vida. Pastor, eu tenho que ir à Escritura para ter vida ou a Jesus? Ora, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a
vida. Então você tem que ir a Cristo para ter vida. Ele disse: eu vim para que tenhais vida e que a tenha em abundância. E a vida está nele. E a Escritura é um testemunho acerca dele. Então, quando um cristão pega a Bíblia e começa a recolher versículos, como alguém que pesca dentro da Escritura, um versículo aqui, outro versículo ali, outro versículo lá, para poder montar um manual de comportamento, para poder montar um manual de conduta. Olha, veja bem, aí eles pegam lá no livro de Isaías, por exemplo, quando se referindo ao povo de Israel, o profeta fala de Israel na figura de uma mulher e fala: vocês pintam os olhos, vocês usam adereços, brincos e braceletes e toucas e espelhos e perfumes. Então isso é uma repreensão para o povo de Israel. Mas lá não está dizendo que a mulher não pode usar um bracelete e nem pode pintar os olhos, não é isso que está dizendo. Então nós temos que entender que colher versículos para tentar estabelecer um comportamento meramente exterior, isso é um grande equívoco. Esse é o primeiro fundamento que Paulo nos explica dizendo: ninguém, pois, vos julgue. Ninguém julgue a você por causa de comida, por causa de bebida, ou por causa de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Lógico, aqui nesse texto, Paulo está enfatizando, todos estes são elementos levíticos, elementos da lei, são elementos cerimoniais. Ou seja, ele fala, a lei, ela tem lá as suas dietas, comida e bebida, o que pode comer, o que não pode comer. Levítico capítulo 11, ou que sejam também as comidas cerimoniais que se oferecia ali no templo. Ele fala também acerca do dia de festa. Então o povo de Israel tinha 7 festas anuais, a começar da Páscoa e a terminar no dia da expiação. Então tinha os pães asmos, tinha a Páscoa, tinha as primícias, tinha o Pentecostes, tinha as trombetas, né? E por fim, no último, vinha a festa lá do dia do perdão, que é o dia da expiação. Então ninguém vos julgue porque você deixa de comer esta comida ou deixa de beber essa bebida. Ninguém vos julgue porque você come ou bebe tal coisa. Ninguém vos julga porque você pratica ou não pratica tal festa. Ninguém vos julgue por causa de lua nova. Lua nova também era uma cerimônia que o povo de Israel fazia todos os meses, né? E por causa dos sábados, o sábado do 7º dia, que eles guardavam. Então aqui o apóstolo Paulo está evidenciando claramente o quê? Essas cerimônias e festividades da lei. E por que ele diz, ninguém, pois, vos julgue? E eu quero que você leia comigo. Quando ele diz, ninguém, pois, vos julgue, a palavra central aqui é o pois. Ninguém, pois, vos julgue. Ninguém, vírgula, portanto, vírgula, vos julgue. Esse portanto, esse pois, essa conclusão aqui, é exatamente encerrando ou aplicando tudo o que ele disse anteriormente. Ele falou assim, olha, imagine, olha para Cristo. Quem é Cristo? Ele diz, olha, Cristo, ele é a essência, a substância de todas as coisas. Ele é o princípio vital, criador e organizador, tanto da primeira quanto da segunda criação. Nele tudo existe, tudo subsiste, tudo se move. Ele é o fundamento, ele é a centralidade, ele é a substância, ele é a circunferência. Ele é a plenitude das coisas criadas, ele tem a plenitude de Deus. Ou seja, ele coloca Cristo como sendo o tudo de Deus e o tudo para os homens. Ele diz, e portanto você estando nele, você já está circuncidado por meio da sua união a ele, por meio do batismo espiritual, que é a união na morte e ressurreição com Cristo. Ele diz, seus pecados foram perdoados, o escrito de dívida que era contra nós já foi cancelado, cravado na cruz, Cristo já resolveu. Os principados e potestades que se assenhoravam da sua vida, exigindo a sua morte, já foram derrotados, expostos à vergonha. E portanto, diante dessa obra de redenção, diante desse Cristo tão maravilhoso e tão grande, tão perfeito, né? E poderíamos colocar aí tão suficiente,
por que nós teríamos que ter alguma coisa além de Cristo? Aí ele fala: portanto, ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de lua nova, ou dia de festa, ou sábados. E ele explica: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Ou seja, todas essas exigências que você encontra na sua Bíblia, lá nas páginas do Antigo Testamento, eram sombras que falavam, naquele tempo, que apontavam para a realidade que é Cristo. Em outras palavras, vida cristã não consiste na prática de cerimônias, não consiste na prática de ritos, não consiste na prática de coisas. Vida cristã não é um culto externo. E, portanto, vocês que deixaram para trás todas essas coisas, que abandonaram, e abandonaram porque viram nessas coisas uma indicação do Cristo que veio, vocês agora então receberam a Cristo, e recebendo a Cristo vivem somente por Ele, e não tem mais essas coisas. Quando alguém vier julgar você, apontar você, condenar você porque você não faz isso, ele fala: não, ninguém julgue você por isso. Então ninguém, pois, vos julgue, e você da sua parte não se sinta acusado, não se sinta transgressor por você não corroborar com todas essas coisas. Ele diz, versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja que o apóstolo usa aqui, para vocês entenderem, duas figuras, a sombra e o corpo. Tudo isso tem sido sombra, porém a realidade, ou porém o corpo é de Cristo. Nós temos a sombra e o corpo. Então entenda essa figura que o apóstolo usa. É como que houvesse uma luz que se projeta sobre um corpo, sobre um objeto. Então vamos colocar aqui esse copo com água para ilustrar, para vocês entenderem. Digamos que esse copo fosse fosco, fosse denso, a luz não pudesse passar por ele, digamos. Então vem uma luz aqui. Quando a luz reflete sobre esse corpo, o copo é a coisa, é o corpo. Então a luz passa por cima, a luz passa pelos lados, sim ou não? Mas a luz não pode passar por dentro do objeto. O objeto, portanto, a coisa, o corpo, vai bloquear a passagem da luz. Portanto, a luz vai passar, vai para lá para frente, vai pelos lados. Imediatamente ao corpo vai ficar a sombra do corpo, sim ou não? Uma sombra. Uma sombra é a ausência de luz. Então, o que é a sombra? Quando eu olho e vejo uma sombra, eu sei que existe um corpo, existe a coisa. A sombra apenas fala que existe algo, mas a sombra não é o próprio copo, não é o corpo. A sombra não define com exatidão o corpo. Uma sombra não tem cheiro, uma sombra não tem os traços, os olhos, não tem a cor. A sombra, ela inclusive, ela distorce o objeto, porque a sombra pode estar muito grande ou muito pequena em relação ao objeto, pode estar mais larga ou mais estreita. A sombra não transmite os sentimentos da pessoa, o pensamento, nem a vontade, nem o desejo. Então, pensando no Cristo de Deus como sendo a realidade, Paulo está dizendo que aquilo que estava dito no Antigo Testamento era apenas a sombra dele. Porém, o corpo é de Cristo. Cristo é a realidade. Então, o grande erro do judaísmo foi estabelecer a manutenção de todo o sistema levítico, templo, festas, oblações, comidas e bebidas, batismos, festas, sacerdotes, sacrifícios, ofertas, e ter matado o Cristo de Deus. Então eles rejeitaram a realidade e se mantiveram com as sombras. O cristão, ao ouvir o evangelho, no contexto de Paulo, abandona todo esse sistema de coisas meramente externas para ficar com a realidade que é Cristo. Então, primeiro fundamento que Paulo está dizendo: a vida cristã não consiste
num aglomerado de coisas externas. Vida cristã, ou que seja o reino de Deus, usando as palavras de Paulo, de Romanos, capítulo 14, né? Capítulo 14, quando Paulo vai dizer, o reino de Deus, 14:17, não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então ele está dizendo, não pense jamais que a vida cristã, ou que o reino de Deus se defina por meio de qualquer coisa externas. Aí ele continua no 18 dizendo, ainda falando do primeiro fundamento, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Já ouviram falar de árbitro? O que é um árbitro? Árbitro é um juiz. Já observou que no meio cristão, sobretudo no meio evangélico, tem muitos juízes que ficam olhando a sua vida e julgando você e querendo determinar como você deve viver? Já viram isso ou não? Eu estou enganado? Vocês nunca viram isso? Ajuda aí, pessoal. Vamos dialogar. Tem, não tem? Julgando. Dizendo, olha, você não pode vestir essa roupa, viu, Wesley? Sobretudo vir a uma reunião. Uma camisa regata. Hein? E o pior, as pessoas quando julgam, elas não vão julgar porque, elas vão dizer, eu estou julgando porque eu sou uma pessoa má, porque eu tenho inveja, ou porque eu não gosto de você, ou porque eu quero te dominar. Não dizem isso. Quando chega alguém que julga o outro, ele vem com ares de espiritualidade. Eles vêm falando para você como se eles fossem o porta-voz de Deus, como se eles tivessem como eu posso colocar, quando você vende algo, como se eles tivessem uma procuração de Deus sobre a sua vida. Olha o que ele diz, ninguém se faça árbitro, versículo 18, contra vós outros, pretextando humildade. Vem com pretexto de humildade, né? Fica ali com aquela cara de jejum, sem comer, foi para um monte, orou demais. Você fala assim, rapaz, como aquela pessoa, ela é santa, como ela é humilde. Ela fica ali com áreas de humildade, com pretextos de humildade e culto dos anjos. Por que culto dos anjos? Ora, eu entendo pela leitura do texto e pelo texto conforme for escrito originalmente na língua grega, que essas pessoas, quando se passam por muito espirituais, são aquelas pessoas que dizem terem visões. Ora, se você faz um culto e no seu culto os anjos descem com bandeja na mão, com um rolo na mão, com chave na mão, eles estão aprovando a sua reunião. Estariam aprovando aquele culto ou não? Então, de certo modo, eles estariam louvando, dizendo que o seu procedimento merece o louvor e a presença dos anjos naquele lugar. Então as pessoas vêm com esse pretexto de humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões. Está na sua Bíblia aí? Dizendo, Deus me mostrou, Deus me falou, Deus me revelou. Para que você fique assim, poxa, Deus não falou nada comigo, eu não vi anjo nenhum, eu não sou humilde, eu não jejuo tanto que aquela pessoa jejuma, eu não oro tanto que ela ora, eu não me consagro como ela se consagra. Então você acaba se submetendo a um jugo de escravidão nas mãos do outro. Paulo está dizendo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado é a presunção, o orgulho, o inchaço, sem motivo algum em sua mente carnal. Ou seja, essa pessoa, ela é carnal. Por quê? Porque todo o seu viver está baseado na carne, na sua própria capacidade de fazer e de agir. Ela se sente melhor do que os outros, mais consagradas, porque ela tem uma vida ascética, ou seja, diretamente no corpo, de jejum, de roupa, de comida. Por isso agora ela fica enfatuada.
fica cheia, orgulhosa, presunçosa, e assim se acha no direito de se tornar árbitro contra as pessoas. E ela vem com um pretexto de humildade, de culto dos anjos e de visões, dizendo: Deus mostrou, Deus falou, tal. Versículo 19: e não retendo a cabeça. Ou seja, essa pessoa não está no controle do cabeça da igreja. Essa pessoa, ela estabeleceu o seu próprio caminho, estabeleceu a sua própria igreja. Essas pessoas acabaram por se assenhorar das ovelhas de Cristo. Exatamente o que está em João capítulo 10. Não sei quantos já leram, mas o contexto é bastante conhecido. Lá quando Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas, quando fala sobre o pastor que entra pela porta, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Lá no contexto que fala: mas também tem o ladrão. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele fala sobre o ladrão, ele fala sobre o ladrão a quem não pertence às ovelhas, e ele fala o ladrão que é mercenário. Então o ladrão ali, se você observar na sua Bíblia, não diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não diz isso. Embora, lógico, que tais pastores, líderes, que tais ladrões e mercenários são obreiros de Satanás e, portanto, fazem a obra dele. Não há de se duvidar disso. Não há de se duvidar que matar, roubar e destruir é a obra de Satanás. Porém, o contexto de João capítulo 10 está falando: eu sou o bom pastor. Mas também existe um mercenário, aquele que não é pastor, aquele a quem não pertence as ovelhas. Esse mercenário que não entra pela porta, antes é ladrão e salteador. Ele salta o muro, ele não passa pela porta, e portanto ele está ali para matar as ovelhas, para roubar as ovelhas, para se assenhorar das ovelhas que pertencem a Cristo. Você é uma ovelha do Senhor. Eu sou uma ovelha do Senhor. O nosso sumo pastor se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Mas e os pastores aqui? Os pastores aqui não devem se apropriar das ovelhas que não lhes pertencem. Eles estão aqui para cooperar, para ajudar no caminho, como um irmão mais velho. Nada mais do que isso. Ele não pode arbitrar contra as ovelhas de Cristo. Ele não pode jamais querer se apropriar de um bem que não é dele. Conforme Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, versículo 28. Ele vai dizer sobre os pastores das igrejas. Ele fala assim: olha, atentai por vós, se referindo aos bispos da igreja, atentai por vós e por todo o rebanho de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha, então ele fala para os pastores: atentai por vocês, cuidem de vocês e cuidem do rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, o qual o rebanho Deus comprou com o seu próprio sangue. Portanto, ninguém pode se assenhorar das ovelhas de Cristo. Caso haja uma necessidade, os pastores podem admoestar, podem aconselhar, podem orientar, mas nunca se tornar um árbitro, um juiz. Afinal, o próprio Cristo também ensinou: não julgueis para que não sejam julgados. O juízo pertence a Deus. O julgamento pertence única e exclusivamente a Deus. E portanto ele diz que tais pessoas, elas não estão retendo a cabeça, elas não estão sob o governo do cabeça, elas estão desconectadas do cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. Estabeleceram para si suas próprias igrejas, seus próprios segmentos, sua própria doutrina, seu próprio procedimento, sua própria interpretação da Bíblia, por isso que fazem tais coisas. Mas Paulo continua dizendo no versículo 20, ainda eu quero continuar falando sobre o primeiro fundamento: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? 2 pontos. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro,
segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Opa, ele está dizendo: ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Ele cita os elementos cerimoniais, levíticos da lei de Moisés. Só que ele continua dizendo: por que vocês estão se submetendo a esse julgamento dos homens? Por que vocês estão submetendo a homens ou a doutrinas, versículo 22, a preceitos e doutrinas de homens, tais como: não toques nisso. Já ouviram doutrinas assim? Não proves aquilo outro. Não manuseieis isto. Eles vão estabelecendo, são doutrinas meramente humanas. Ele está dizendo então que o primeiro fundamento para você entender a prática de vida cristã não se realiza, não acontece por meio de práticas ritualísticas e cerimoniosas, e tampouco por meio de doutrinas e preceitos humanos, de usos e costumes. Esse é o primeiro fundamento. O fundamento é: vida cristã não é isso. É o fundamento do ponto de vista negativo, porque o outro fundamento é positivo. Porque alguém vai falar: tudo bem, eu largo tudo isso, eu abro mão de tudo isso, eu não levarei isso mais em conta. E agora o que eu faço? Para muitos, se eles deixarem os ritos e os costumes, eles se sentem um incrédulo, porque aprendeu a vida inteira que ser crente é realizar um batismo em água, comer o pão e o vinho tal dia, ou a hóstia, e não beber, não fumar, não dançar e não ouvir músicas de cantores seculares. Ele aprendeu isso. Caso ele abandone essas coisas, ele se sente um incrédulo. Pastor, estou me sentindo um ímpio, porque já foi formado na mente. A mente dele já está totalmente formatada para pensar categoricamente que uma pessoa só pode ser verdadeiramente uma cristã se estiver na prática dos ritos e dos usos e costumes. Tira isso, ele não tem mais nada. Essa é a prova de que ele nunca teve coisa nenhuma. Você ficou preso num sistema. Os homens se tornaram árbitros de você. Te julgaram por causa das cerimônias e se tornaram árbitro contra você por causa de usos e costumes. E você pensava que era assim, pensou que o reino de Deus era isso, ficou nesse sistema 20, 30 anos, e agora você tem dificuldade de se libertar daquilo que não é o reino de Deus. Eu quero declarar alto e bom som: nada de ritos e cerimônias, e tampouco usos e costumes que são culturais constituem a vida cristã. Absolutamente. E fala: pastor, mas puxa vida, por que Paulo diz isso? Qual é a razão que ele aplica? Bem, tratando-se das cerimônias lá do Antigo Testamento, ele diz: aquilo era sombra de Cristo. Essa é a explicação. Você prefere a sombra ou prefere a realidade? O que vocês preferem? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, seria mais ou menos assim: uma mulher casada concebe um filho, começa todo um processo de amor. Aí ela vai no primeiro mês ao médico, faz lá a ultrassonografia, né? E aí já pode ver o coraçãozinho batendo, pulsando. Eu me lembro quando a minha esposa foi grávida da minha filha, a Michele, eu a vi do tamanho de um grão de arroz. Interessante, né? Aí tinha lá, levamos a imagem, né? Para casa, colocamos no álbum. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, todos os meses ia lá, fazia o exame, tirava lá as imagens do ultrassom, colocava no álbum. Aí a gente ficava achando muito bom, aquelas imagens eram boas de olhar, porque a gente não tinha a criança ainda nos braços, não via com os olhos,
Não tinha contato ainda. Era muito misterioso, estava dentro do ventre da esposa. Mas um dia a criança nasceu. Quando ela nasceu, o álbum ficou guardado. De vez em quando a gente lembra, quer mostrar para alguém alguma coisa, vai lá e mostra, mas logo volta para a gaveta. Porque o que nos importa, a partir do nascimento, do dar à luz, agora é a própria criança. É com ela com quem eu me relaciono, a quem eu abraço, a quem eu beijo, de quem eu cuido. Uma pessoa. Então a ideia seria mais ou menos, nasceu o menino, coloca o menino dentro de uma gaveta, fecha e fica agora com as imagens, todos os dias olhando para as imagens. Você fica com a sombra e deixa de lado a substância, a realidade. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos assim. Uma outra pessoa ilustrou também essa mesma questão da sombra e da figura, dizendo que seria mais ou menos que assim, um ovo, uma galinha botou um ovo, está lá o ovo. Que maravilha aquele ovo. Mas um dia, aquele pintinho, aquele ovo foi gerado ali dentro, o pintinho, a casca se rompeu e o pintinho saiu. Se tornou depois uma galinha, um galo, não sei, não importa. Aí você deixa de lado a galinha e fica com a casca. Apenas um invólucro. Perdeu a substância, ficou com a sombra. Então Paulo está dizendo, tratando-se das cerimônias, dos ritos, das coisas que tanto se praticava ali no templo ou no tabernáculo de Moisés, baseado naquilo que Deus havia dito para Moisés no Monte Sinai, baseado naquilo lá, tudo aquilo era a sombra. Veio Cristo, Cristo é a realidade. Então não queremos a sombra, portanto ninguém vos julgue por causa das sombras, ninguém. Esqueça a sombra, fique com a realidade. Quando ele diz então dos usos e costumes, ele vai dizer, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo ainda vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Aí ele vai explicar agora por que você não deve submeter a esse tipo de julgo e de escravidão. Ele diz, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Ele diz, se as cerimônias e os ritos eram a sombra, tratando-se das doutrinas humanas, dos usos e costumes, essas coisas elas se acabam, elas são temporais, elas são passageiras, elas são locais, elas são culturais. Cada cultura tem um jeito. Você quer ver uma coisa? Eu me lembro, quando eu era criança, o homem tinha que usar calça comprida e a mulher vestido ou saia e blusa. Certo ou não? Era regra. Nem sonhava se um homem poderia chegar lá usando um vestido. Não daria certo. Regra. Só que Cristo, o nosso Jesus, quando ele se fez carne, porque ele habitava na Judéia, em Jerusalém, naquela região do Oriente Médio, da Ásia, ele não se vestia, conforme aquele tempo, com uma túnica. Não foi dito que quando Cristo foi crucificado, lançaram sorte de sua túnica? Então, ele usava uma bata, um vestido. Isso prova o quê? Que isso é uma questão meramente cultural, temporal. Hoje em dia, eles ainda usam essas coisas. Aqui não usa. Então, o homem, ou o coração do homem, não pode ser medido, aferido, pela roupa que ele veste, absolutamente. Ele diz, essas coisas com o uso se destroem. Ou seja, essas coisas acabam, elas passam. Não existia antes, passou a existir e depois acaba. Quando se fala do reino de Deus, falamos de coisas eternas. Por isso nós falamos do espírito e do coração humano, porque é a parte espiritual do homem e não a parte de fora. Ele diz, tais coisas, que coisas? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Não coma, não mexa, não dance, não olhe, não vista, não faça. Ele diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria.
Quando você vê um crente de paletó, gravata, num sol quente, aquele calorzão, você fala, rapaz, aquele camarada ali é crente, viu? Poxa. Já observaram que as pessoas admiram? Tem aqueles que criticam, falam mal, zombam, né? Mas tem um povo que, por ter esses conceitos, fala, rapaz, ali é crente, viu? Rapaz, eu conheço um camarada que nem à praia ele vai. A pessoa louva essas pessoas. Me recordo do meu irmão, há muito tempo. Ele falava assim, olha, no dia que eu virar crente, eu quero ser da Assembleia de Deus Madureira. Eu falava assim, mas por que você fala assim? Ele fala, não, porque lá é rígido. Ou seja, ele quer mesmo rigoroso. Por quê? Porque foi pregado e ensinado por muito tempo que o reino de Deus consiste nessas coisas. E Paulo está dizendo, não, gente, isso tem aparência de sabedoria. Isso não é sabedoria, parece. As pessoas olham e vêem nisso alguma sabedoria, mas é só uma aparência. Aí ele fala, como culto de quê? Como culto a Deus. Como culto de si mesmo. A pessoa que faz isso, não toques, não prove, ela não faz nada. Ela não faz quase nada. Não pode ir para qualquer lugar, não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa, não pode provar, não pode tocar, não pode mexer, não pode assistir, não pode fazer nada. Ele está morto. Aí, como ele vê todo mundo fazendo, ele fica assim, seus pecadores. Quanto a mim, culto de mim mesmo. Você passa a se cultuar. Você fica... Tanto é verdade que se você errar, começa a acusação na sua mente. Você próprio se acusando. E ainda você acha que é o Espírito de Deus na sua cabeça. Está aqui, ó. Tais coisas com efeito. Tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Rigor extremo. Rigor ascético é um rigor contra o seu corpo. Contra o seu corpo. Ficar de jejum. 2 dias, 3 dias de jejum. Você com a fome contra o seu próprio corpo. Mas você aquilo dá aparência de sabedoria. Aí você deixa de fazer isso ou aquilo outro, você tem aquele orgulho. Mas fala, não, isso é um rigor ascético. Aí ele fala, todavia, não tem valor algum contra o quê? A sensualidade. Não tem valor algum contra o pecado. Porque todo o problema do homem não está fora dele, está dentro. Uma roupa, portanto, que eu visto ou deixo de vestir, não tem poder contra o pecado no meu coração. Lembra que Jesus, numa certa ocasião, estava lá num banquete, seus discípulos começaram a comer sem antes lavarem as mãos. Os anciãos daquele tempo, o pensamento judaizante, achava que aquela água, ao lavar as mãos, purificava o homem de alguma coisa. Não era um lavar as mãos por higiene, eles tinham a ideia de purificação. Aí quando falaram, ó Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos, não se purificam, não passam pelo sistema ali, pela cerimônia da purificação. Aí Jesus falou assim, ó, vocês não sabem que tudo que está fora do homem, tudo o que está fora, não pode jamais contaminar o homem? E tudo que está fora, se não pode contaminar, nada do que está fora pode purificar. Então, tratando das coisas externas, nada contamina, e tratando das coisas externas, nada me purifica. Então, digamos que eu bebo essa água, ela não contamina o meu espírito, o meu coração, a minha alma. Alguém fala assim, mas se colocar veneno vai contaminar. Nós estamos falando de alma e de coração. Jesus disse, tudo aquilo que está fora do homem não pode contaminá-lo, porque entrando no homem, sai para lugar escuso. Aquilo que você bebe vira xixi. Aquilo que você come vira cocô. Só isso. Não entra no seu coração, não purifica a sua consciência.
Então, nada pode contaminar o meu ser espiritual e, portanto, nada de fora pode purificá-lo. Ah, mas e se o pastor orar pela água? Não pode purificar. E se o pastor benzeu ou rezou ou abençoou o objeto, não pode purificar. Tudo que está fora do homem, Jesus explica os motivos, porque é de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Puxa vida, quão difícil é entender isso, quão difícil é aceitar isso, quão difícil é ter paz com essa verdade. Precisamos de libertação. Quanto precisamos de libertação? Paulo está dizendo que essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Qualquer coisa que você faça externamente, quanto a não toques, não prove, não mexa, não faça, isso não tem poder, não tem valor contra o pecado. Por isso que vocês vão encontrar pessoas tão santas em adultério. O fulano não, mas ele é tão santo, jejuma tanto no monte. Tem aparência de sabedoria. Essas coisas não tratam. É do coração que procede os maus desígnios, o adultério, a impureza, a maldade, a corrupção, tudo aqui dentro. Então a explicação paulina é clara. Tratando-se dos ritos cerimoniais ou cerimoniosos levíticos, era sombra. Tratando de usos e costumes, não toques, não prove, não mexa, não manuseis isto. Essas coisas, com o uso, se destrói, acaba, passa, e não tem o poder de mudar a sua alma, não tem o poder de mudar a sua vida. Esse é o primeiro fundamento de uma vida cristã autêntica. Não viver ou não determinar o viver cristão, não pensar, confundir, pensando que o reino de Deus seja cerimônias ou usos e costumes. Não, tira fora. Esquece isso. Enquanto nós não nos convencermos disso, vamos ter uma vida cristã vazia. Pastor, mas interessante que quando eu estava lá, que eram muitos usos e costumes, e muita cerimônia, muitos ritos, eu não tinha minha vida vazia, não. Estava sempre cheio. Mas é porque você estava como uma mulher samaritana. Você tinha que ir lá no poço, pegar água todos os dias, para matar a sua sede. Aí você, naquele serviço, todo dia, ao meio-dia, ela ia, com um cântaro na cabeça, tirar água de um poço. Olha a obra, olha o serviço, olha o labor, olha o cansaço, olha a fadiga. Tudo isso para lhe dar a sensação de saciedade. Mas Jesus falou, esta água não mata a sua sede. Você não está pleno de fato. Por isso que as igrejas evangélicas, elas são como um parque de diversões. Ou um parque de diversão. Como assim? Tem que ter muito programa. Tem que ter ali uma engrenagem que não acaba nunca. Tem que dar cargo para as pessoas. Tem que fazer o culto das senhoras, o culto dos jovens, o culto das crianças, o culto dos idosos, o culto dos gideões, o culto, aniversário do pastor, aniversário da igreja, o congresso. Aí chama o cantor. Para quê? Para as pessoas ficarem envolvidas naquele ativismo, para lhe dar a sensação de satisfação. Imagina que acaba a energia de um parque de diversão. Todo mundo fala, está no parque. Sai da montanha-russa, vai para o bate-bate. Sai do bate-bate, vai para a caverna, como é aquela? Do trem fantasma. Sai do trem fantasma, vai para o carrossel. Agora, você está ali animado nos brinquedos, acabou a energia. Você vai ouvir todo mundo assim, acabou a graça. Acabou a alegria. A alegria dependia do funcionamento da coisa. Assim é uma igreja. Uma igreja no sentido institucional,
como os homens pensam que é e fazem acontecer. Se parar aquele movimento, as pessoas se sentem paradas. Acabou tudo. Cadê aquele cantor? Cadê aquele pregador? Não vai ter aquele congresso? A festividade? Pensa num labor que é. A mulher samaritana, ela tinha uma falsa impressão de que estava saciada. Mas Cristo disse: eu tenho uma água. Se eu te der da água, né, se tu me pedires, eu te darei uma água viva, e tu nunca mais terás sede. Então, ela teria uma saciedade real, perfeita, completa. Então, o fato é que Paulo estabelece bem claramente esse fundamento. Não, vida cristã e reino de Deus não são cerimônias, não são ritos, não são cultos, não são luzes, não são danças, não são festividades, não são congressos. No sentido aqui do texto, tudo isso era uma sombra do judaísmo. Tratando-se dos usos e costumes, tudo isso é passageiro, acaba com o tempo, não purifica o coração, não contamina o homem, não tem poder algum contra o pecado dentro do homem. Na verdade, o que tem mesmo é uma falsa aparência de sabedoria que gera culto de si mesmo e uma falsa humildade e um rigor ascético. Mais nada. Temos que entender isso. Precisamos entender isso. Talvez não seja nessa década ainda, né? Vai ser na próxima década ou na outra, não sei também. Demora, sabia? Para que, às vezes a pessoa é convencida intelectualmente, porque ela não tem como refutar. Está aqui, ó. Só que ela nunca é convencida no coração. Sempre que ela vê uma coisa que foge das regras, ela fica balançada, ela fica assustada. Ela se assusta. Por isso julga, por isso aponta, por isso fala mal. Enquanto nós estivermos nesse sistema aqui, ó, que Paulo está retirando completamente, não teremos vida cristã satisfatória. Absolutamente. Querem ver um texto? Abre sua Bíblia em Hebreus 13. A gente já volta para Colossenses. 13 de Hebreus, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Entenderam? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Está vendo? Imagine só, a pessoa preocupada com aquilo que você come, aquilo que você bebe. Se você reunir esse texto com o de Colossenses e outros, a pessoa está preocupada com o que come, com o que bebe, com o que veste. Não é? Toda a preocupação dela é isso. Paulo fala, não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20, ele fala preceitos de homens, preceitos e doutrinas de homens. Aqui, o que lá ele chama de preceitos e doutrinas de homens, aqui são doutrinas várias e estranhas. São várias porque são muitas. Não acaba nunca. Vão criando regras e mais regras, regras e mais regras. Não acaba nunca, sempre vai ter alguma coisa que eles vão inventar para você não poder fazer. E são estranhas porque a revelação de Deus não conhece e não reconhece essas doutrinas como sendo divinas, não são divinas. São várias e estranhas, porquanto o que vale de fato? Ele diz, o que vale é o coração confirmado com graça. E lá em Colossenses que Paulo fala, tratando-se dessas coisas, ele diz, não tem valor algum contra a sensualidade. E aqui, o que vale é o coração confirmado com graça. Usos e costumes
não tem valor algum. Agora, o que vale então? Um coração confirmado com graça. Você vê que está sempre voltando para o interior do homem, sempre voltando, mostrando é isso que vale. E ele diz: pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Desculpe, amados, é 1 Timóteo capítulo 4, tá? Me perdoem, errei a referência. 1 Timóteo capítulo 4. Um pouquinho à frente. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então veja comigo, primeiramente o apóstolo diz uma assertiva: o Espírito Santo afirma expressamente. Qual é a revelação do Espírito Santo? Primeiro, que nos últimos dias haveria uma apostasia da fé. Iriam tirar o coração da graça e iam colocar em outra coisa: apostasia. E essa apostasia aconteceria por causa da obediência ou por causa da desobediência? Da obediência. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho algo a dizer para vocês que eu tenho que falar, né? Eu estou vendo, eu sinto, eu percebo, e é importante que se fale para os irmãos refletirem e orarem um pouco. O texto diz assim, olha: alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A apostasia se dá na via da obediência. Interessante, o que eu quero dizer é que o ser humano ele tem sempre um período da sua vida de treva. Quando eu falo treva, não me refiro ao pecado em si mesmo como se conhece. Eu me refiro a um período de ignorância. Quando você, na sua sinceridade, no seu entendimento, você se propõe a servir a Deus. Eu nasci num lar da Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus. Minha infância toda, minha juventude, ou parte da minha juventude. Depois ainda na minha juventude, eu fui para outra igreja adventista do sétimo dia, que tem tanto rigor quanto a primeira, só muda o objeto. Então eu tenho experiência, eu vi muitas coisas e percebi, e tenho o testemunho de todos vocês aqui que não me deixam mentir, o quanto que nós éramos obedientes, fiéis naquele segmento. Me parece que é mais fácil para o homem obedecer ao engano do que obedecer à verdade. Me parece que nós acreditamos mais no engano do que na verdade. Me parece que nós valorizamos mais a mentira do que a verdade. Me veio hoje, eu vou dizer, ninguém fique triste comigo, mas me veio hoje no meu coração. Eu não sei, eu tenho no meu celular aqui, no WhatsApp, eu tenho mais de 30 grupos. Desde grupo de família, vários grupos de igreja, de querigma tem uma porção, projeto da igreja sem fronteira, é muito, eu tenho mais grupo que vocês tudo junto aqui, em razão das minhas atividades. 24 horas, postagem, uma atrás da outra, de política e de piada e de conversa, de tudo. Aí um posta uma coisa, daqui o outro não leu, posta a mesma coisa. Vai. Interessante como que me chega uma mensagem aqui agora, um exemplo, né? Do Wesley. Daqui a pouco a mesma mensagem, no outro dia a mesma mensagem me chega, vindo lá do Gama, de uma pessoa do Gama, que não tem relação. Porque é muito rápido, é uma rede. Não é? De uma pessoa vai para
50, porque cada um tem 50 contatos, de 50, cada um dos 50 vai para mais 50. Isso vira 1 milhão de pessoas, de repente, numa velocidade gigantesca. Aí eu pensando, Senhor, será que todos nós estamos com a mesma velocidade e com o mesmo empenho, mandando via WhatsApp os nossos convites da conferência? Fiquei pensando. Eu não quero mentir para vocês não. Eu concluí que não. Mesmo sem saber. Primeiro porque eu não vejo nos grupos. Segundo porque nós estamos num momento bem empolgante, né? Em termos de política. É natural que a gente se envolva, né? É normal. Somos cidadãos, a gente se envolve mesmo. Mas, passando a política, vão continuar as piadas de toda sorte. Do bode, tem um bode lá, que usa um lenço na cabeça. Aqueles postzinhos. É áudio, gente contando caso, história. Não que não devamos, essas coisas são interessantes, fazem parte. Nós somos seres humanos, isso não é pecado. A questão é o quanto que eu promovo qualquer coisa e a dificuldade que eu tenho de me ter o interesse profundo de promover o que eu tenho que promover. São os valores que nós damos, que eu dou. Não são vocês, somos nós como um todo. Então, observem. Quando nós estávamos na nossa cegueira, naquele caminho, sob o jugo de homens que se tornaram árbitro contra nossas vidas, impondo cerimônias e usos e costumes, vocês lembram quanto que nós éramos dedicados? Fala a verdade. Obedientes, ninguém ousava falar contra o pastor ou desobedecer o pastor. Pensa numa obediência. De repente tudo aquilo se vai. Conhecemos a palavra, entendemos uma série de coisas importantes. Aí entendemos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Ele supre de tudo que nós precisamos. Ele cuida de nós, é o Pai Celestial. É o Pai que recebe o Filho pródigo de volta. Ele é amor, portanto, incapaz de entrar na sua vida inconvenientemente. Você aprende tudo isso. Você aprende que a salvação, que aquele que começou a boa obra vai terminar. Puxa, isso não deveria gerar em nós uma empolgação e gerar em nós uma obediência movida pelo amor? Mas me parece que não. Parece que nós não temos empolgação. Aí esse texto diz que nos últimos dias a apostasia viria por obedecerem a espíritos enganadores. Por obediência. É uma cegueira que gera uma obediência cega. E esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios, diz aqui, pela hipocrisia. Pela quer dizer, sendo essas doutrinas de demônios, esses espíritos enganadores agiriam na instrumentalidade de homens cuja consciência está cauterizada, cujo coração é cheio de hipocrisia. Aí eles começam proibindo casamentos. Isso é uma profecia. Lógico, o casamento é de Deus, mas eles iriam proibir. Pastor, nessa eu nunca caí. Mas observa que está dizendo de coisas que Deus criou, que são divinas, mas que agora são colocadas como pecado. Então, se Paulo escrevesse esse mesmo texto, quantas coisas ele não poderia acrescentar? Tantas coisas que são boas, que são divinas, mas que os homens colocam como pecado. E aí todos têm uma inclinação a uma obediência profunda a isso. E diz mais, e proíbem, exigem abstinência, seja abstêmio. Aqui diz de alimentos criados por Deus, de coisas que são divinas. Então, eu preciso que os irmãos entendam uma coisa. Nós temos que, primeiramente, destruir do nosso coração, nossa mente, esse primeiro fundamento. Ficou meio ambíguo, né?
Estou falando que é um fundamento, temos que destruir, não ficou legal. Quando eu digo que Paulo lançou um fundamento, primeiro, eu disse 2 fundamentos. O primeiro, vida cristã ou reino de Deus não consiste em comida e bebida, nem de ritos, nem de cerimônias, nem de usos e costumes, nem de doutrinas de homens. Joga tudo isso fora. É o pilar, é o fundamento negativo. Não é isso. Tira da sua vida esse entendimento. Mas nós temos que seguir para o segundo fundamento. E acredito que essa é a parte mais dramática e mais difícil. Sabe por quê? Porque outrora, toda a nossa obediência, o nosso esforço, eram movidos pelo medo da punição. Ou eram adubados por causa do prêmio a ser recebido. Éramos escravos do medo e mercenários quanto ao prêmio. Tirou isso, você perdeu aquilo que outrora te movia. Mas agora é preciso falar como Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Que é isso, gente? Ser constrangido. Só que agora é mais difícil, porque antes tudo era externo, tudo era fácil de colocar aqui, de tirar dali, de mudar o lugar, de tomar essa água ou não tomá-la, tudo era muito fácil. Mas agora, nesse segundo pilar, que positivamente falando, é a construção de uma vida cristã autêntica no Espírito, agora é a experiência de reino de Deus, agora tudo é interior. Agora é aqui dentro. Primeiro, conhecer a Deus. Não existe vida cristã sem conhecer a Deus. Eu vou demonstrar ainda para vocês na semana que vem, em razão do horário, esse segundo fundamento. Se você olhar na sua Bíblia, ele vai dizer, no capítulo 2 de Colossenses, volta lá, encontraram novamente? Ele vai dizer no 20, se morrestes com Cristo. Não está aí, não está? No capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então ele está dizendo que a vida cristã autêntica, ela passa pelo morrer com Cristo e pelo ressuscitar com Cristo. Tem nada a ver com figuras, com sombras, com cerimônias, com ritos, tampouco com os costumes. É o morrer e o ressuscitar. É o segundo fundamento de que eu vou falar na semana que vem. Mas aqui está o nosso grande desafio, em nome de Jesus. Eu preciso primeiro que os irmãos entendam, e depois do entendimento, seguir na busca desesperada por alcançar tal experiência. Que maravilha! E nós vamos conseguir. Amém? Nós vamos conseguir. Mas é preciso querer. Imagine só, esse morrer e ressuscitar, eles não prescindem, por exemplo, do conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, passamos a amar a Deus. Ninguém ama sem conhecer. Você pode ter uma paixão sem conhecer. O amor é gerado no conhecimento. Conhecimento só é gerado no relacionamento. Por exemplo, a pessoa se apaixona pelo outro, eles chamam de amor à primeira vista, né? Ali é uma paixão, aquela coisa meio desesperada, meio carnal. Aquilo tende a passar. E numa vida conjugal, é na convivência, é nos relacionamentos, que vai sendo gerado o amor verdadeiro. Que você conhece a pessoa, inclusive passa a se identificar com a pessoa, se torna parecido com a pessoa, adquire os costumes da outra pessoa e vice-versa, e aí vão se consolidando um amor profundo, verdadeiro. Então ninguém vai ter uma vida cristã autêntica, ninguém experimentará a morte e ressurreição efetivamente sem conhecer a Deus. Não é aquele fogo que dizem do chamado, entre aspas, primeiro amor, né? Então se converte naquela empolgação, tal.
depois passa e vai, perde o gás. Não, eu falo conhecer a Deus, conhecendo-o, você passa a amá-lo. E se amamos a Deus, nós o servimos por amor. É a experiência real do reino de Deus. Domingo, agora eu vou ministrar uma palavra muito forte, muito maravilhosa, que Deus me deu ontem. Eu sempre busco em Deus uma palavra, eu falo, Senhor, me dê uma palavra para a tua igreja. Eu poderia pegar qualquer texto. O texto que eu abri aqui, eu prego. Eu poderia chegar aqui qualquer dia, abrir assim a Bíblia, literalmente, vamos abrir aqui, vamos ler Atos capítulo 2, do 14 em diante. Eu leio aqui, prego 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas as coisas de Deus não são assim. Deve-se buscar, Senhor, qual é a tua palavra para a tua igreja. Eu preciso de um sentimento. Eu preciso de uma intuição espiritual. Que o teu espírito me conduza à necessidade minha e do teu povo. E Deus me deu ontem a palavra que eu pedi para Ele na segunda-feira. Uma palavra que vai passar ali pelo partir do pão, mas é só o início. Que vai falar acerca da nossa vida cristã em relacionamento. Vou tocar em vários pontos que são essenciais. Quero convidar você, cada um de vocês, para virem, não faltem. Vai ser a reunião do partir do pão e eu vou ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não deixem de vir, em nome de Jesus. Palavra que Deus colocou no meu coração e será uma palavra muito esclarecedora. Nós estamos no momento em que Deus está nos conduzindo para uma experiência no Espírito. E esse momento é muito precioso. Tá bom?